O silêncio de Porto Bruma. Ele construiu um império sobre mentiras, um castelo de cartas banhado a ouro. Mas não contava com o único homem que não se importava com o brilho, apenas com a verdade enterrada sob ele. O ar na delegacia do 12º Distrito de Porto Bruma tinha sempre o mesmo cheiro, uma mistura de café requentado, papel velho e o desespero sutil que se agarrava às paredes como umidade. Para o delegado Vicente Correia, era o perfume do ofício. Sentado em sua cadeira de couro gasta, que rangia como um protesto a cada movimento, ele folheava o processo de um caso que parecia tão cinzento quanto o céu lá fora. Desaparecimento. Júlio Neves, um contador de 20 e poucos anos, sumido há uma semana. A foto 3x4 no topo da página mostrava um rapaz de óculos de armação grossa e um sorriso tímido, o tipo de rosto que se perde na multidão. A mãe dele, uma senhora de mãos trêmulas e olhos fundos de tanto chorar, estivera ali mais cedo, repetindo a mesma ladainha de que o filho era bom, caseiro, que jamais sumiria sem avisar. Vicente acreditava nela. O problema não estava no rapaz, ele sentia isso nos ossos, mas no lugar onde ele passava a maior parte de seus dias, a Valença Capital, uma firma de investimentos que ocupava os 3 últimos andares do mais reluzente arranha-céu do centro. O nome do dono, Armando Valença, era sinônimo de sucesso em Porto Bruma, um filantropo de sorriso fácil que estampava colunas sociais e financiava projetos de arte. Vicente já tinha visto aquele sorriso em fotos, um brilho polido e artificial que não aquecia. Havia uma dissonância incômoda entre a dor crua daquela mãe e a fachada de cromo e vidro da empresa. Era como tentar misturar água e óleo, o concreto e o abstrato. Ele se levantou, o corpo reclamando da noite mal dormida, e foi até a janela. A cidade se estendia sob uma garoa fina, uma névoa que emprestava seu nome à cidade e parecia querer engolir os prédios, suavizando suas arestas. Porto Bruma era assim, uma cidade de contrastes, de riqueza ostensiva e bolsões de uma melancolia antiga. O caso de Júlio Neves parecia ser um microcosmo disso. Um peão anônimo no tabuleiro de um rei. Vicente pegou sua jaqueta de couro, a segunda pele que o acompanhava há mais de uma década, e sentiu o peso familiar da arma no coldre. Ele não iria ligar para a Valença Capital. Não iria mandar um ofício. Ele iria até lá. Queria ver o brilho do cromo de perto, sentir o ar-condicionado gelado e olhar nos olhos do homem que sorria para as câmeras enquanto a mãe de um de seus funcionários se desfazia em sua sala. Havia algo fundamentalmente errado, uma peça fora do lugar no quebra-cabeça. Não era apenas um desaparecimento. Era um silêncio. Um silêncio pesado, deliberado, que emanava daquele prédio espelhado e que Vicente, por instinto e ofício, sentia a necessidade visceral de quebrar. Ele sabia que por trás daquela fachada impecável, as engrenagens giravam de uma forma que ninguém deveria ver. O trabalho de Júlio, o contador, era justamente esse: conhecer as engrenagens. E talvez ele tenha visto demais. A suspeita era uma semente minúscula, mas em um terreno como a mente de Vicente, regada por anos de experiência com a podridão humana que se esconde sob as melhores aparências, ela tinha tudo para germinar e se tornar uma árvore de raízes profundas e sombrias. Ele desceu as escadas da delegacia, o som de seus passos ecoando no corredor vazio. Lá fora, a garoa se intensificou, lavando as ruas, mas ele sabia que certas manchas não saem com água. Era preciso cavar. E ele era bom nisso. O primeiro lugar para cavar seria no topo da cadeia alimentar, no escritório panorâmico de Armando Valença, onde o ar era rarefeito e a verdade, provavelmente, também. A cada passo em direção ao seu carro sem identificação, um Ford antigo que já vira dias melhores, a sensação se solidificava. Ele não estava apenas procurando um jovem contador. Estava caçando a mentira que o engoliu. E em Porto Bruma, as mentiras mais perigosas eram aquelas contadas pelos homens mais poderosos, sussurradas em salas de reunião com vista para o mar, longe do cheiro de café requintado e do desespero real das pessoas comuns. Aquele silêncio corporativo era um desafio, uma afronta. E Vicente Correia nunca fora homem de recusar um desafio, especialmente um que cheirava tanto a injustiça.
A jornada até o centro da cidade seria curta, mas ele sentia que estava cruzando um limiar, saindo do mundo palpável do crime de rua para o universo etéreo e muito mais perigoso do colarinho branco, onde as armas não disparam balas, mas destroem vidas com o clique de um mouse e uma assinatura no papel. E o desaparecimento de Júlio Neves, ele tinha certeza, era apenas a ponta de um iceberg colossal e gelado. A cidade, com sua névoa persistente, parecia guardar o segredo, mas Vicente estava determinado a fazê-la falar. Ele não voltaria para sua sala mofada até ter uma resposta, até que o silêncio que pairava sobre aquele caso fosse preenchido com a dura e barulhenta voz da verdade, por mais inconveniente que ela fosse para os donos do poder. Aquele não era mais um caso na sua mesa, era uma questão pessoal. A imagem da mãe do rapaz, pequena e encolhida na cadeira em frente à sua mesa, era um combustível potente para sua teimosia. Ele devia isso a ela. Devia isso a Júlio. Devia isso a si mesmo. A caçada havia começado. O escritório de Armando Valença era exatamente como Vicente imaginara, só que mais frio. Não era uma questão de temperatura, o ambiente era climatizado com perfeição, mas de essência. Paredes de vidro do chão ao teto ofereciam uma vista quase divina de Porto Bruma, transformando a cidade e seus habitantes em um mapa silencioso e insignificante. Móveis de design italiano, uma mesa de mogno que parecia uma pista de pouso e a ausência completa de qualquer objeto pessoal, de qualquer coisa que sugerisse que um ser humano com sangue nas veias trabalhava ali. Armando Valença, em pessoa, era a peça central daquela decoração asséptica. Impecável em um terno cinza chumbo que custava mais que o carro de Vicente, ele recebeu o delegado com um sorriso ensaiado e um aperto de mão firme e seco. Ele ofereceu café, água, um lugar no sofá de couro branco. Vicente recusou tudo, preferindo ficar de pé, sentindo-se um elemento estranho e sujo naquele ambiente estéril. Ele fez as perguntas de praxe sobre Júlio Neves. Valença respondeu com uma polidez estudada, expressando uma preocupação superficial que soava completamente vazia. Um bom rapaz, dizia ele, quieto, eficiente. Uma pena. Ele já havia instruído seu departamento de RH a oferecer todo o suporte à família. As palavras saíam de sua boca como se tivessem sido escritas por um assessor de imprensa. Vicente observava, não apenas ouvia. Observava a maneira como os olhos de Valença, de um azul gélido, nunca demonstravam emoção genuína. Observava a contração quase imperceptível de um músculo na mandíbula quando Vicente mencionou que estava tratando o caso não como um simples desaparecimento, mas como algo que exigia uma investigação mais a fundo. A conversa foi um jogo de xadrez verbal. Valença era um mestre da evasão, construindo muralhas de jargão corporativo e simpatia falsa. Mas Vicente não estava jogando para ganhar no tabuleiro dele. Ele estava ali para sentir o terreno, para farejar a mentira. E o cheiro era forte, sobrepondo-se à leve fragrância de sândalo que emanava do anfitrião. Ao sair do prédio, de volta à umidade e ao barulho da rua, Vicente sentia-se mais convicto do que nunca. Aquela perfeição era uma máscara. Ele passou as semanas seguintes mergulhado no caso, transformando sua sala em um santuário de caos e cafeína. Mapas mentais cobriam as paredes, conectando nomes, empresas de fachada, transações suspeitas. Ele passava noites em claro, os olhos ardendo diante da tela do computador, seguindo o rastro digital de Júlio Neves e, por extensão, da Valença Capital. O que ele começou a descobrir era um labirinto financeiro. Uma arquitetura complexa de lavagem de dinheiro e fraude, um esquema Ponzi de proporções gigantescas, tudo escondido sob o verniz de uma empresa de investimentos legítima. Júlio, o contador silencioso, devia ter tropeçado naquilo. Devia ter entendido a matemática por trás da mágica. E em um mundo como o de Armando Valença, saber demais era uma sentença de morte. A pressão sobre Vicente aumentou. Advogados caríssimos da Valença Capital começaram a ligar, a enviar notificações, a questionar cada passo da investigação. Um superior, amigo de Valença nos clubes de golfe da elite, sugeriu sutilmente que ele deveria focar em crimes reais, em vez de perseguir fantasmas e incomodar cidadãos de bem. Mas a teimosia de Vicente era sua maior virtude. Cada tentativa de obstrução apenas alimentava sua certeza.
Ele não estava mais apenas investigando um desaparecimento, estava desenterrando um cemitério de segredos financeiros que sustentava o estilo de vida de um dos homens mais admirados da cidade. Ele encontrou padrões. Outros funcionários que saíram da empresa abruptamente. 2 que sofreram acidentes infelizes em um intervalo de 3 anos. Histórias que isoladamente não significavam nada, mas que juntas, sob a luz da investigação, formavam um padrão sinistro. Armando Valença não apenas enganava investidores, ele eliminava qualquer um que ameaçasse seu castelo de cartas. Vicente sentia o peso do mundo em seus ombros. Ele estava sozinho nisso. A instituição para a qual trabalhava estava sendo influenciada, e ele se tornara um pária. Mas a imagem do rosto assustado de Júlio Neves e a dor nos olhos de sua mãe eram suas companheiras constantes. Ele não podia parar. Em algum lugar, nos servidores daquela empresa, nos registros apagados, nas entrelinhas dos contratos, estava a prova de que precisava. A chave que não apenas solucionaria o sumiço de Júlio, mas que derrubaria todo o império de Valença. Era uma batalha de Davi contra Golias, um delegado de meia-idade com uma jaqueta surrada contra uma corporação bilionária. Mas Vicente tinha uma arma que Valença subestimava. Ele não tinha nada a perder e uma sede de justiça que não podia ser comprada ou intimidada. A névoa de Porto Bruma parecia mais densa naquelas noites, mas para Vicente, as coisas começavam a ficar terrivelmente claras. Ele só precisava de uma única peça, um único erro do seu adversário, para que todo o edifício viesse abaixo. E ele sabia, com a certeza de um caçador experiente, que a presa, por mais inteligente que fosse, sempre comete um erro. A descoberta veio não com um estrondo, mas com um clique silencioso no meio da madrugada. Foi uma anomalia, um arquivo corrompido em um backup antigo que Vicente conseguiu recuperar com a ajuda de um perito em informática que lhe devia um favor. O arquivo, à primeira vista, era lixo digital. Mas o perito, um jovem gênio que via o mundo em linhas de código, encontrou algo dentro dele, um fragmento de uma planilha, criptografada de uma maneira amadora, quase desesperada. Era a pedra de Roseta do crime. Júlio Neves, em seus últimos dias, havia criado um diário financeiro, um registro paralelo de todas as transações fraudulentas, com nomes, datas e contas em paraísos fiscais. Ele não era apenas uma testemunha, ele estava construindo um dossiê. O arquivo corrompido era sua última e desesperada tentativa de deixar um rastro, uma mensagem em uma garrafa digital atirada ao mar antes que a maré o levasse. Com aquela prova nas mãos, tudo mudou. Vicente não era mais um lobo solitário perseguindo uma teoria. Ele tinha a arma do crime. Em questão de horas, ele contornou seus superiores, foi diretamente a um juiz de confiança e a um promotor conhecido por sua integridade, e apresentou o dossiê. O mandado de busca e apreensão e o de prisão para Armando Valença foram expedidos antes do amanhecer. A operação foi silenciosa e precisa. Nenhuma sirene. Apenas carros discretos cercando o edifício da Valença capital enquanto os primeiros raios de sol batiam contra o vidro espelhado. Vicente liderou a equipe. Ele subiu no mesmo elevador privativo que o levará ao covil do Lobo semanas antes. Desta vez, ele não era um visitante indesejado, ele era o executor da justiça. A cena no escritório de Valença foi de uma calma surreal. Armando estava ao telefone, provavelmente tranquilizando um investidor nervoso, quando Vicente entrou. O sorriso dele vacilou pela primeira vez, uma rachadura fina na máscara de porcelana. Ele tentou manter a compostura, falando sobre seus advogados, sobre o mal-entendido. Mas quando Vicente colocou a cópia impressa da planilha de Júlio sobre a mesa de mogno, o silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer palavra. A cor sumiu do rosto de Valença. Naqueles números, ele não via apenas o fim de seu império, mas a materialização de seu único erro: subestimar a coragem de um contador anônimo e a teimosia de um delegado que o mundo corporativo considerava uma relíquia. A prisão foi efetuada sem resistência. A imagem de Armando Valença, o rei de Porto Bruma, sendo escoltado em silêncio para fora de sua torre de vidro, foi um choque sísmico para a cidade. O castelo de cartas desabou espetacularmente. As investigações subsequentes, baseadas no dossiê de Júlio, levaram à recuperação de milhões e à prisão de vários cúmplices.
e o mais importante, há uma confissão. Um dos seguranças de Valença, em troca de uma pena menor, revelou o paradeiro do corpo de Júlio Neves, enterrado em uma propriedade rural de Valença. Para a família, foi uma dor terrível, mas também um fim. O fim da incerteza, a chance de um luto digno. Vicente não sentiu euforia, apenas um alívio profundo e pesado. Ele havia cumprido sua promessa. Meses depois, com Valença aguardando um julgamento cuja condenação era certa, Vicente estava de volta à sua sala. O cheiro de café requintado ainda estava lá, mas algo havia mudado. Ele olhou pela janela. A garoa caía sobre Porto Bruma, mas a névoa parecia menos opressiva, como se um pouco de luz tivesse finalmente conseguido atravessá-la. Ele recebeu uma carta simples, escrita à mão. Era da mãe de Júlio. Não havia muitas palavras, apenas um obrigado e a notícia de que ela e o marido estavam se mudando para o interior, para perto de outros parentes, para tentar recomeçar. Vicente dobrou a carta e a guardou na gaveta. Ele se recostou na cadeira, que soltou seu rangido familiar. Era o som da normalidade, da ordem restaurada. Ele não havia mudado o mundo, mas havia consertado um pequeno pedaço quebrado dele. E para um homem como ele, naquele final de tarde cinzento em Porto Bruma, aquilo era o mais próximo de um final feliz que se poderia desejar. A justiça, às vezes, não é um trovão, mas uma garoa persistente que com o tempo, consegue lavar até a mancha mais escura.